ela é o máximo. A Libertadores da América. E vem aí a semana que vai definir, menos o confronto entre Inter e Boca, que na quarta-feira fazem o jogo de ida, e na outra semana vão definir na Argentina quem vai passar para as quartas de final. Mas nesta semana nós teremos a maioria dos classificados. Então, para tudo, arrepia, é hora de Libertadores da América. Vamos ver aí as oitavas de final, vamos dar uma passada geral na Libertadores. Olha, o Santos, aliás, os brasileiros foram bem, hein? O Santos maravilhoso, ganhou da LDU lá em Quito, 2-1. O Atlético Paranaense, com uma série de problemas, empatou com o River Plate em Curitiba. O Flamengo empatou com o Racing na Argentina. O Palmeiras fez o que se esperava dele, né? Ganhou e bem do Delfim. Independiente Del Valle e Nacional ficaram no 0-0. O Libertad ficou aí numa situação boa para avançar e pegar aí o Palmeiras, provavelmente, nas quartas de final. E o Grêmio fez o serviço fora de casa, também está perto da classificação. Aí nesse meio de semana tem a volta. Internacional e Boca Juniors farão um jogo de ida também nesta quarta-feira no Beira-Rio. Uma semana depois, a definição lá em Buenos Aires. Amanhã, com transmissão do Fox Sports, a casa da Libertadores, fique ligado, fã de esporte, tem Santos e LDU. O incrível Santos, em que não para de superar aí dificuldades. River Plate e Atlético Paranaense amanhã vão jogar em Avejaneda. Depois do jogo do Santos, tem o jogo do Flamengo no Fox Sports, Flamengo e Racing no Maracanã. Palmeiras e Delfim, quarta-feira, no Fox Sports, 7 da noite, direto do Allianz Parque. Aí, na sequência, você terá, também no Fox Sports, Jorge Wilson e Libertad. Ainda na quarta, Nacional e Del Valle. Está aberto o confronto. Quinta-feira, Grêmio e Guarani. E na outra semana, quando já teremos confrontos das quartas de final, o jogo para definir quem passa para as quartas, entre Boca Juniors e Internacional. Então vamos com tudo para a Libertadores e começamos falando do colossal Flamengo, que tem um jogo decisivo, importantíssimo para o restante da temporada amanhã no Maracanã contra o Racing. Quem conta tudo é o Flávio Vini. Notícia para a torcida do Flamengo. O Pedro treinou com os demais jogadores nos últimos dias, fez todas as atividades que o grupo realizou no CT do clube, no Ninho do Urubu, mostrou que está recuperado da lesão na coxa e praticamente confirmou presença no jogo desta terça-feira, jogo decisivo contra o Racing no Maracanã, vale vaga nas quartas de final da Libertadores. O Rodrigo Caio começou a treinar com o grupo neste domingo, também está recuperado da lesão na panturrilha e precisa se recondicionar fisicamente, já que ficou um longo tempo parado. O Rodrigo Caio também tem chances de jogar. O Gabigol, que tem um desequilíbrio muscular, fez reforço na academia e também não está descartado. O Gabigol é grande a possibilidade dele começar no banco de reservas. O Flamengo não terá o Natan e o Tuller nesse jogo, eles foram expulsos na primeira partida contra o Racing na Argentina, cumprem suspensão. Lembrando que o Flamengo, como fez gol fora de casa, o empate em 1-1, se classifica com 0-0 nesta terça no Maracanã. Jogo que terá transmissão do Fox Sports. É isso aí, estaremos juntos em direto do Maraca para Flamengo e Racing depois de Santos e LDU. Leandro Quesada, Gabigol pode participar do jogo, mas muito provavelmente não vai de início. Pedro está de volta e Rodrigo Caio, depois de 2 meses, tem grande chance de voltar, hein, Quesada? Só notícia boa aí, João. Agora, assim, que tenha pelo menos um dos dois atacantes bem. Ou o Pedro ou o Gabigol. Você já cantou a bola e o Gabigol deve esquentar o banco de reservas. Pedro pode iniciar a partida. Enfim, você tendo um deles bem e o outro, mesmo que seja 60%, eventualmente para usá-lo no segundo tempo do jogo, tá ótimo. Na outra ponta tá um outro jogador que é importantíssimo para outro setor, que é o setor de zaga, que pede realmente a experiência de um Rodrigo Caio, que arrebentou jogando nesse setor com o espanhol Pablo Mari na temporada passada. Então, essas informações são importantíssimas. Eu até reputo, claro, o Flamengo precisa marcar gols, nos jogos para ser campeão, para buscar títulos, para ser campeão, ok. Mas
especificamente nesse jogo, se a defesa, certo, João, não sofrer gol, tá ok, tá fechado. O time tá classificado. Então, a volta do Rodrigo Caio dá essa sustentação que está faltando ao sistema defensivo. Dá a experiência que falta quando ele não está. Né? Seja para o Léo, para o Gustavo Henrique, que são dois zagueiros mais experientes, em relação aos mais novatos também. Então, se o Rodrigo voltar, não vai estar 100%, claro, até na questão do ritmo de jogo, mas voltando, tendo condições de suportar ali uns 80 minutos, essa informação, para mim, é a melhor informação que a gente pode ter na hora de imaginar o 11 titular que enfrenta o Racing da Argentina, valendo vaga nas quartas de final da Libertadores da América. E ataque é aquela história. Você pode contar com o Pedro durante 60 minutos e escalar nos últimos 30 o Gabigol, né? Ou seja, sobram jogadores, né? Quem você colocar aí, de uma maneira ou de outra, vai ajudar o Flamengo a buscar esse gol. Se fizer gol, então, melhor ainda, porque aí joga mais pressão ainda no time argentino. Finalmente, né? Notícias boas, tudo vai clareando aí quando a gente tem um noticiário em que você coloca 3 jogadores com condições, não condições ideais, 100%, mas com condições suficientes para encarar um duelo tão importantíssimo como esse que o Flamengo vai ter. É verdade. E o Isla, que também não participou do jogo da terça passada, sentiu no aquecimento, não foi nada grave e ele está confirmado e joga amanhã. Paulo Lima, sua expectativa para Flamengo e Racing, que a galera vai estar ligada amanhã no Fox Sports PL. Ô João, independentemente daquele que entrar, o Flamengo não deve esperar uma partida muito tranquila não, né? A gente falava muito da LDU, da altitude de Quito, né? Inclusive nas estatísticas e pesquisas, nas consultas aí às redes sociais, a dureza maior é lá na altitude. Não, o Flamengo, né, lá na Argentina, não é o cilindro, contra um time que está esfacelado, que não ganha, o Milito foi embora, o BKSS é um fracasso. Não foi bem isso que a gente viu, né? E o Santos passeou lá na altitude. Então, queira ou não queira, o favoritismo do Flamengo, a qualidade técnica, né? Independentemente de quem joga, que tá uma crise no DM do Flamengo também, que tá uma grandeza, hein? O que tem de dodói lá, tá machucado. No ano passado, ninguém machucava. Jogava todo mundo e o Jorge Jesus era só estalar o dedo que o time tava em campo. Aí veio o Domi, contusão, Covid, tudo que tem direito, resultado negativo, né? E, de certa maneira, agora, aparentemente, o Rogério Ceni também está sentindo na pele esse tipo de problema, né? Mas eu não sei não, o Pedro voltando de lesão, o Gabriel, acho que talvez nenhum dos dois, hein? Bora botar o Bruno Henrique talvez mais enfiado, o Bruno Henrique vai fazer o 100º jogo dele com a camisa do Flamengo, né? Eu acho que ele vai preservar Bruno, ele vai preservar Gabriel Barbosa e Pedro, hein? Eu não vejo ele com tanto... vamos dizer assim, com tanta coragem para colocar 2 homens de área, 2 homens de frente, de recuperação, não. Talvez o Pedro tenha mais chance, sim. Mas vai estar muito, muito certinho o Rogério se colocar o Bruno Henrique lá na frente e trabalhar o time de outra maneira para surpreender o Racing. Eu acho que o momento do Flamengo é de consciência de escalar aqueles que estão em melhores condições físicas. O futebol argentino, independentemente da qualidade do Racing, que não é melhor... mas os caras vêm para cá valendo decisão de Mundial. Não pense diferente. A tarefa do Rogério não será fácil, João. Rapaz, o Racing ganhou, hein, no final de semana a Copa da Liga Argentina, agora se chama Copa Diego Maradona, e o Racing venceu lá, finalmente, né? Ganhou por 1-0 o Atlético Tucumã, né? 1-0. Vitória do Racing. Ô, Facincani, isso aí que o Paulo Lima falou, hein? Porque o que dá a entender é que o Pedro se recuperou e o Gabigol tem um problema. Então o Gabigol ficaria fora no banco e o Pedro começaria. Você acha que essa é a tendência? Ou, como o Paulo disse, pode ser que os dois fiquem no banco e haja uma outra escalação? Qual é a sua opinião aí, Facinca? Bom, João, lembrando que no final de semana o Racing jogou com um time completamente reserva.
e venceu por 1-0 União de Santa Fé. Time completamente reserva, obviamente pensando o BKSS nesse duelo contra o Flamengo. Eu acredito que o Rogério vai no trivial. Ele vai com a volta do Rodrigo Caio e ele vai com o Pedro. O Flamengo precisa de mais letalidade, ou seja, ser um time que machuque mais o adversário e que principalmente defina. O jogo amanhã requer principalmente isso. Um Flamengo que tenha poder de decisão com a bola nos pés. Como a tendência é que ele controle o jogo e como o Flamengo em alguns momentos tem pecado muito em finalizações, cansou recentemente de rodar o ataque e não encontrar uma peça que tivesse essa qualidade do Pedro ou então a do Gabriel, do Gabigol no caso. Então, tendo à disposição o Pedro por pelo menos 45 minutos e o Gabigol por outros 45, o Rogério vai naquilo que precisa dar certo. A experiência de 2 jogadores fundamentais para o setor ofensivo e o retorno do Rodrigo Caio para organizar a sangria deste miolo de zaga do Flamengo. João. Muito bem. E olha aqui, uma matéria hoje do Olé, né, destacando a vitória diante do Racing contra o União Santa Fé. E também trazia o seguinte, essa daí é a matéria, ó. O 11 que pensa BKSS, como nós falamos aqui, lá eles falam BKChete, para o Maracanã. E segundo a matéria do Olé, o Facincani lembrou bem, ele jogou com uma equipe inteiramente reserva, né? O gol foi do Alcaraz contra a União Santa Fé. Ele deve repetir a formação do primeiro jogo. Inclusive com Fabrício Domingues jogando ali pelo lado direito. Seria Arias, Fabrício Domingues, Sigali, Nery Domingues, Alex Soto, Mena, Rojas, Miranda, Fertoli, Reniero e Lisandro Lopes. Ele trabalha com a possibilidade de repetir o time da semana passada. E aí, Eugênio, amanhã tem Flamengo e Racing no Maracanã. Promessa de um grande jogo, né, João? Emocionante com a sua narração. E o Racing está trazendo todos os jogadores para o Rio de Janeiro. Eles estão voando agora, vão chegar no finalzinho do programa, vão ficar hospedados no hotel na Barra da Tijuca. E até os que operaram, no caso o Marcelo Dias, né, eles estão vindo. Vem todo mundo para dar um sentido de união, mostrar que está todo mundo focado, né, e unido, né, no sentido de tentar a classificação. A tendência é essa, como você falou, a repetição do time de terça-feira passada. Há alguns jogadores que entram no cardápio, que não estiveram, de repente, dificilmente vão começar jogando, mas podem entrar durante o jogo. O Orban, zagueiro, o Montoya, aquele que passou pelo Grêmio, os dois tiveram boa atuação contra o Santa Fé, e aí ficaram aí no radar do BKSS. E o outro que está voltando de lesão, o Melgarejo, Lourenço Melgarejo, paraguaio, meio-campista, que pode, de repente, aí ser uma novidade, provavelmente entrando no segundo tempo. Mas eu acho que o jogo passa muito pela questão da disputa, do controle da partida. Acho que esse controle será alternado. No final do jogo, na semana passada do Flamengo lá em Avejaneda, o Flamengo acabou tendo um pouco mais de posse de bola, 54% a 46%. Mas isso a gente percebeu que houve momentos do jogo, né? Por exemplo, no segundo tempo, começou com o Racing melhor. Depois o Flamengo se ajustou e o Flamengo foi melhor até a expulsão do Tuller. Dali em diante o Racing passou a ser melhor de novo. É um jogo que teve muito essa disputa, essa alternância pelo controle do jogo, que vai passar decisivamente pela capacidade de você recuperar a bola, que é a grande arma do Racing. É um time que marca muito forte, que busca recuperar essa posse de bola. E o Flamengo vai ter que lidar bem com isso, mesmo jogando no Maracanã. Tá no Maracanã, conhece melhor e tal, tá em casa, apesar de não ter torcida, mas o Racing não vai mudar a estratégia dele, não vai mudar o approach dele, né, para a partida, a maneira de encarar o jogo. Vai ser um time com muita vontade, com muita intensidade, querendo a bola, roubando e dificultando ao máximo o Flamengo. E com a bola, o Racing vai procurar fazer o que fez no lance do gol. Trabalhar essa bola em velocidade para aproveitar os espaços que a defesa do Flamengo dá. E eu acho que isso, e o Rogério falou isso depois do jogo, né, que vinha trabalhando muito mais a defesa do que o ataque. Priorizar a defesa. Mas a defesa, gente, não é aquela última linha. Embora aquela última linha esteja falhando muito,
Só que ela tem que começar com o atacante. Se jogar o Gabigol, se jogar o Pedro, o cara mais avançado tem que começar dando combate, mais combate firme. E não pode chegar atrasado, porque senão acontece o que rolou no gol do Racing, naquele gol em que a defesa do Flamengo foi chegando atrasada em todas as bolas. Perdeu a primeira, perdeu a segunda, perdeu a terceira, vai abrindo aquele efeito dominó até que apareça um jogador livre na área. Isso não pode ocorrer. O Flamengo tem que estar sempre antes. Ele não pode deixar para chegar depois nas divididas, nas disputas de bola com o Racing. Eu acho que essa é a chave do jogo. Que qualidade para definir o Flamengo tem. Ele não pode deixar o Racing ganhar esse duelo de meio campo, que vai ser muito intenso. João.